Vamos nessa pelo site e pelo aplicativo. Mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Que bom ter a sua companhia. Meus amados, deixa eu lembrar a todos, né, que estão sempre aqui participando com a gente. A Rádio Relógio traz sempre aí um destaque diferente aqui no nosso Relógio Entrevista. Bom, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou semana passada que vai aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. A nova alíquota entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o advogado Henrique Sclier, especialista em direito internacional. Bom, doutor, em primeiro lugar, bom dia para o senhor. Mais uma vez aí, a gente agradece, né, por essa participação. Muito obrigado aí por esta grande oportunidade. Olá, pessoal. Bom dia, ouvinte da Rádio Relógio. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje, nessa manhã, trazer um pouquinho de informação importante sobre as relações entre Brasil e Estados Unidos, os impactos que as recentes decisões do governo norte-americano podem ter na vida do empresário, do profissional e também da população brasileira. Ok, doutor, muito obrigado. Já trazendo aqui a primeira pergunta, por gentileza, doutor. Explica aqui para os nossos ouvintes, né? Aliás, todos nós queremos saber. Eu gostaria que o senhor explicasse aqui quais os impactos econômicos e políticos dessa taxa na relação entre Brasil e os Estados Unidos, doutor, por favor. Olha, essa tarifa de 50% que o presidente Donald Trump anunciou contra o Brasil definitivamente vai ter um impacto gigante. Essa política de tarifa, ela já vinha acontecendo, já vinha sendo adotado para diversos países e o Brasil dificilmente ficaria fora dessa. Deixaria de ser alvo dessa postura. Inclusive, tinha uma expectativa quando que os Estados Unidos adotaria a política de tarifas em relação ao Brasil. Mas o ponto mais sensível aqui, o que diferencia do Brasil dos principais demais países, é o fator político, sem sombra de dúvidas. O anúncio da Casa Branca foi muito claro. Essa tarifa ela foi uma resposta ao processo, ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, é mais do que econômico, tem um viés ideológico, político por trás dessa política, dessa adoção da tarifa de 50%. Do ponto de vista econômico, é claro que afeta diretamente as nossas exportações, vai ficar muito mais caro vender para os Estados Unidos, principalmente para os setores do agronegócio, aço, calçados, e gera um impacto no mercado, pressão no dólar, e no fim das contas afeta também quem trabalha e quem empreende com foco no mercado norte-americano. Mas sempre que a gente analisar essa tarifa de 50%, a gente não pode deixar de lado o aspecto político, porque realmente foi determinante para que essa política, essa postura, para que o Brasil entrasse no radar dos Estados Unidos em relação à tarifa de 50%. Certo, doutor. Agora, a segunda pergunta aqui, doutor, por gentileza. Essa tarifa pode levar empresários brasileiros a abrirem empresas nos Estados Unidos para evitar o impacto nas exportações? Essa, inclusive, é uma das intenções do presidente Trump com a tarifa, né? Forçar que produtos que antes eram importados passem a ser fabricados nos Estados Unidos. Então, faz total sentido com o movimento que muitos empresários brasileiros já estavam considerando, expandir ou migrar sua empresa para os Estados Unidos, justamente agora para evitar essa tarifa de 50%. Então, o empresário brasileiro ele pode montar uma operação aqui nos Estados Unidos, onde eu estou falando hoje, e produzir localmente, vender direto no mercado norte-americano, eliminando assim esse imposto extra, essa tarifa, essa cobrança adicional de 50%. O interessante é que existem caminhos específicos para isso, existem caminhos imigratórios. A gente fala de L1A, de E2, L2NW, depende muito da área, mas o mais importante aqui é que esse movimento tem um impacto econômico, sim, mas também pode abrir um caminho migratório bem estruturado, obviamente para quem deseja expandir o seu negócio para os Estados Unidos. Então, não tenho dúvida nenhuma, tenho certeza que muita gente vai transformar esse problema em uma grande oportunidade
de internacionalizar o seu negócio. Entendi, doutor. Só lembrando aqui aos nossos ouvintes que eu estou conversando com o advogado Henrique Scliar, que é especialista, né, em direito internacional. Bom, a gente fez aqui a abertura, né, só para lembrar você que ligou o rádio agora, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou semana passada, né, gente, que vai aplicar uma tarifa de 50% sobre os produtos importados do Brasil. Bom, e a nova alíquota entra em vigor a partir do dia 1º de agosto. E o nosso querido advogado, doutor Henrique, está explicando isso aqui melhor para a gente, né? Agora, doutor, a terceira pergunta aqui, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais setores brasileiros devem ser mais afetados com essa taxa, doutor? E como isso interfere nos planos de quem quer trabalhar ou investir nos Estados Unidos? Se fosse para destacar um setor, sem sombra de dúvidas, o agronegócio, esse setor deve sentir forte o impacto dessa tarifa. A gente tem que acompanhar os próximos dias, as próximas semanas. O presidente Lula falou de uma reciprocidade de tarifas, também de 50%. Vamos ver como que o presidente Donald Trump vai reagir a isso, se ele vai dobrar a aposta, como que vai ser a mesa de negociação. A gente precisa acompanhar muito de perto os próximos dias, mas o agronegócio vai sofrer, isso é um fato. Mas ao mesmo tempo que fecha a porta, a da exportação direta, por exemplo, pode abrir outras para quem pretende de fato empreender nos Estados Unidos. Então a demanda pela produção local aqui vai aumentar. E então, assim, tem setores que vão sofrer de um lado, mas também tem muita oportunidade surgindo e não tem dúvida de quem se preparar pode sair da frente nesse novo ciclo, é claro, acompanhando essa negociação entre os dois países para ver como que vai ser a repercussão. Tiveram diversas tarifas adotadas contra determinados países que depois, ao longo de muita negociação, o presidente Donald Trump acabou recuando ou reduzindo a tarifa, entrando num acordo, enfim. A gente precisa ficar bem atento e acompanhar, principalmente os próximos dias, como que vai ser a repercussão disso, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Certo. Doutor, para fechar, a nossa querida Mariana, moradora de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, está perguntando aqui para a gente: existe risco de Trump também dificultar vistos de trabalho e negócios como parte dessa política, né, mais rígida? Sobre restrições de visto, sinceramente, eu não acredito nisso, especialmente nos casos brasileiros. Os brasileiros são muito bem vistos aqui nos Estados Unidos. A maioria vem para empreender, vem para gerar negócio, vem para investir no mercado norte-americano, que é o que exatamente vai ao encontro da política do presidente Donald Trump. A ideia dele com essa tarifa é justamente incentivar a produção local, atrair empresas, reindustrializar o país. Então, certo ou errado, sem entrar nesse mérito, ele tem essa intenção de atrair investidores ao redor do mundo, e se o brasileiro vem para cá para investir, para gerar emprego, ele vai ser muito bem-vindo. Então, a mensagem por trás por essa política de tarifas produz aqui que vai ser mais barato. E tem caminhos imigratórios para isso. Tem caminhos imigratórios protegidos pela legislação e opções não faltam para aquele empresário que pensa realmente em expandir o seu negócio e trazer a sua empresa aqui para os Estados Unidos. Falou tudo, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, tá aí, eu conversei com o advogado Henrique Scliar, especialista em direito internacional, sobre a taxação anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Doutor, suas considerações finais, as suas redes sociais, fica à vontade, por gentileza. Quero agradecer a todos que acompanharam esse bate-papo aqui na Rádio Relógio. Foi um prazer falar um pouco sobre a situação Brasil, Estados Unidos. E quem quiser saber um pouco mais sobre imigração, negócios, vida aqui nos Estados Unidos, vocês conseguem me encontrar no perfil do meu Instagram, na @Henrique Scliar. Scliar, S-C-L-I-A-R. Vai ser um prazer conversar com vocês por lá também. Um abraço, pessoal. Ok, doutor, um abraço para o senhor. Mais uma vez, sinta-se abraçado por toda a família Rádio Relógio. Gente, lembrando, hein, que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã, tá? Em nossas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook, e futuramente em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, hein? Oh